Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui o tema é Paulo orou pelo Onesíforo, que é mais um vídeo do protestante, né? Honraria aos mortos, só o povo de Deus faz. E está alicerciado na Escritura, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, o lema da Reforma Protestante 1517, sola a Escritura, está na Escritura. Mas os caras lê, não, Paulo não orou pelo morto. É por quê? Porque eles não acreditam no magistério. Eles se revoltaram com o magistério. Ah, mas segundo Macabeus 12, 40 e 46 ali, é livro não inspirado. Mas Paulo discorda disso. Paulo cita segundo Macabeus. É simples entender isso. Mas vamos lá, né? E Paulo ora sim pelo seu amigo, que a Bíblia não deixa brecha nenhuma para esses protestantes. Do meu canal, e hoje vamos falar de um assunto que os católicos adoram encaixar aqui, que é Paulo orou por Onesíforo, né? Aqui na carta de Timóteo. Vamos falar sobre esse assunto e se realmente Paulo fez essa oração. Roda a vinheta. No versículo 16 e diante, mas antes do versículo 16, no versículo... Bom, vamos começar... Vamos começar aqui com o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 16 e diante, mas antes do versículo 16, no versículo 15, Paulo já demonstra um descontentamento ali com alguns irmãos na Ásia que se apartaram dele. Aí no versículo 16, ele fala, né, o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo está chateado porque só foi Onesíforo que socorreu ele, que ajudou ele, que acolheu ele. Tem diferença. No versículo 17 fala: antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Versículo 18: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Vou pôr esse versículo 18, que é o último aqui, no grego, junto, né? O grego e o português. O Senhor lhe conceda naquele dia achar... O cara não entende nem em português, quer entender em grego. Misericórdia da parte do Senhor. E sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Agora vamos lá. Em nenhum momento o texto fala que Onesíforo está morto. Já começa por aí, né? Paulo, ele está aqui num diálogo junto com Timóteo, e ele está explicando para Timóteo, né, que alguns abandonaram ele na Ásia, mas a casa de Onesíforo e também Onesíforo... Ele quer que tá assim, eu, Paulo, estou orando pela morte, pelo Onesíforo que morreu, que tenha misericórdia. Por que Paulo está falando que tenha misericórdia? Que aconteceu alguma coisa com ele. O que aconteceu com ele? O texto já deixa bem claro. O cara fala que não. Olha só. E o texto fala que Paulo, sim, que tenha misericórdia. Porque Paulo está orando pelo seu amigo que socorreu muitas vezes. Olha só. Timóteo 1. Eu citou 15, né? Mas 15 não interessa pra gente. Ó, sabes que toda os da Ásia se 15 apartaram de mim, entre eles Figelo e Hermogênesis. Os 16, Senhor, conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, porque entrou o luto. A casa de Onesíforo, aquele que me socorreu muitas vezes, ao contrário de outros, aqui vai dizer o 15, Onesíforo, que o Senhor tenha misericórdia à sua casa. Que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias, ó. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solidez e me encontrou, ó. Que o Senhor conceda, olha só.
18, ó. O cara vem falar que é um cara de Pinóquio, pô. Por quê? O dia que ele reconhecer esse texto, ele vai ter que parar de fazer esse trabalhinho dele, apologeta contra a igreja. Que é mais um mentira. Tô provando na Bíblia que esses caras todos mentirosos. Todos os vídeos que eu coloco aí mostrando o pastor, eu provo para vocês que são todos mentirosos. Olha só, e o Senhor conceda graça de obter misericórdia junto do Senhor aqueles dias que sabe muito melhor que ninguém quanto bom serviço ele prestou a Éfeso. Agora você vê aqui agora, ó. Mesmo texto 4, ó, 2 Timóteo 4, 19. Saúda Priscila e Aquila e a família de Onesíforo, ó. Já não tá mais concedendo misericórdia, mas pela saúde da família. Não cita mais Onesíforo. Aqui dá a entender que Onesíforo não tá mais ali. Ali Paulo tá pedindo misericórdia, orando pela alma do seu amigo. Olha só. Claro que ele não vai mostrar esse texto. Se ele mostrar esse texto, a farsa dele cai. Essa cara de pau desses protestantes. Olha só. Foi bem prestativo e hospitaleiro com ele. É por isso que no versículo 18, Paulo fala: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Que dia é esse? O dia da ressurreição, o dia do juízo. Ou esse texto pode estar mencionando o dia da morte dele, né? Como por exemplo em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: da mesma forma como... Já saiu do texto. Olha só. Porque ele não tem como provar mais. Está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Porque quando o homem morre, o seu destino já está traçado. Céu ou inferno. Então o juízo é automático, né? Somente na ressurreição, na volta de Cristo... Explica o texto, ô pastorzinho. Paulo orou pelo seu amigo, sim ou não? É isso que você tem que provar no texto. O tema não é esse. Paulo orou por um morto chamado Onesíforo. Onesífora. Então, você tem que provar nesse texto. Eu já provei que Paulo orou sim, que conceda misericórdia quando? Na sua morte. Ele morreu, cara. Conceda misericórdia para quem está vivo. Que esgoto, pô. Ainda tem pessoas que perdem tempo debatendo com protestante, pô. É que esses justos, eleitos, salvos, santos vão receber a coroa, né? A recompensa, o galardão. Então a hora para Onesíforo receber misericórdia da parte do Senhor naquele dia seria basicamente no dia de sua morte, onde ele receberia misericórdia da parte do Senhor e seria salvo. E também no dia da ressurreição, onde ele receberia o seu galardão. Onesíforo... Morreu ou não morreu, pastor? Olha só, a oração pelos mortos, olha só, você pega aqui, ó, em Gênesis 50, 10, é costume do povo de Deus, ó. Ó José fazendo um pranto a seu pai. Gênesis 50. Olha só. 10. Olha só. Chegando a era de Atade, além do Jordão, fizeram grande solene lamentações e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Olha só. Tanto Paulo orou pelo seu amigo e José está fazendo um pranto, honrarias fúnebres ao seu pai Jacó. De 7 dias, como a Igreja Católica celebra a missa
do sétimo dia, pelo um falecido. Que o falecido ele está congregado à comunidade que ele frequentava. Olha só, vai mais além ainda. 1 Coríntios 11:30, Paulo fala o que ali, ó. É só. Honraria aos mortos é só a igreja que faz, meu querido. Paulo, ele é um coluna da igreja. Paulo fala em 2 Coríntios 5:8, não vejo a hora de me desprender desse corpo e habitar junto do Senhor. Que ele já sabia que já tinha uma recompensa, um galadão quando ele morresse, como vai dizer Hebreus 9, 27, se não me engano. Não está destinado a morrer uma vez, logo vem o juízo. Olha só. Se ele já tivesse alcançado a perfeição, a graça que Paulo, jamais Paulo ia, que o Senhor conceda misericórdia, porque Paulo já tinha certeza que ele está na glória. Aqui, ó, 30. 1 Coríntios 11:30. Essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos e muitos mortos, ó. Quando começa ali a Santa Missa, a intenção pela alma de fulano, a intenção da alma de sétimo dia, pela saúde de fulano que está internado lá no hospital, a igreja tem esse respaldo. Não é essa farofa aí que esse cara fica pregando, colocando texto que não tem nada a ver. Olha só que interessante, pô. Atos 8, 2, ó. Saulo mata Estevão e o povo ali em terra faz um grande pranto a Estevão. Ó. 8, 2, ó. Entrando alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram um grande pranto ao seu respeito. Olha só, a igreja tem vários versículos bíblicos aqui, vários. Agora você pega no Velho Testamento, ó, ali, ó, a morte de Moisés e Mateus 12, ou 17, do 3 em diante, ele aparece ali na transfiguração, para mostrar pra gente que há ressurreição. O justo que chegou à perfeição, ele está ali servindo diante do altar. Apocalipse 7:15, Apocalipse 6:9, 10. Aqui, ó. Deuteronômio 34:5. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. Ele enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-peor. Ninguém jamais soube o lugar de seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e o vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passando esse tempo, acabaram os dias de pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só como os apóstolos eles seguem a tradição. Vamos ver mais aqui. Aqui não estava nem morto, né? O texto não narra isso, nem dá a entender a respeito disso. Quando a gente vê uma oração na Bíblia, né, normalmente a gente vê os apóstolos escrevendo que Jesus, por exemplo, orou, né? Por exemplo, quando Jesus foi orar o Pai Nosso, né, os apóstolos foram lá e escreveram lá: e Jesus ensinou a orar assim, e Jesus orou assim. Cara, como você tem a cara de pau fazer um vídeo desse, pô? Você não tá falando coisa com coisa, pastor. Vê seu live, medita o que você tá falando, pô. A oração do Pai Nosso é o quê? Se você orar uma oração para o Pai Nosso pela uma alma de uma pessoa do sétimo dia, é válido, pô. É simples, meu irmão. Você não tem como provar. Tanto no Velho e no Novo Testamento é costume do povo de Deus. Quando é uma oração. Aqui é um claro diálogo, um simples diálogo por carta entre Paulo e Timóteo. Como é que eu vou orar por carta? Não existe isso. Já começa por aí também. Então, resumindo...
Eu não sei se você é um doutor ou, sei lá, se diz que refuta muitos católicos. A intenção que Paulo escreveu a carta dando testemunho a Onesífora. E a igreja, que é a comunidade, aos Coríntios, aos Gálatas, a comunidade de São Timóteo, tem a Santa Missa. E essa carta é apresentada, as orações, as súplicas. É simples entender isso, meu querido. Então Moisés lá, escrevendo lá, Deuteronômio, ele escreve a sua própria morte? Olha só que interessante. A comunidade ora. Como vai pegar Atos 12, do 5 em diante ali. A comunidade orava ali para libertar Pedro. A igreja, né? Então, pelo amor de Deus, pô. Vamos mais fazer você passar mais vergonha. Os católicos vão militar dizendo que Onesíforo estava morto e que Paulo orou por esse morto. E por isso a oração pelos mortos é válida, né? Mas não é o que vemos no que acabamos de analisar aqui nos textos, né? Agora eu vou mostrar, por exemplo, como os apóstolos escreviam quando era uma oração, né? Por exemplo, Mateus 11, do 25 ao 26, fala o seguinte: naquela ocasião disse Jesus, aí ele começa a oração: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do... Não vou, pelo amor de Deus, pô, não aguento não, pô. Claro, tá alguém morto ali? Não, pô. Olha só, vamos aqui fazer ele passar mais vergonha. Em 2 Timóteo 1, 16, 18, Paulo faz um ato de oração pelos aqueles que já morreu. Como, por exemplo, acabamos de citar o texto aqui, Onesífora, que é comum sempre, desde o Antigo Testamento, rezar pelos mortos. Em Êxodo 32, 13, hoje em Cristo, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, a minha igreja. Cristo, ele é a cabeça, Colossenses 18, a igreja é o corpo místico, em comunhão com os santos, em comunhão com a igreja militante. Olha só. Oração pelos mortos já era comum no Velho Testamento, só para que ser purificados, que age sobre as almas desses mortos, é o sangue de Cristo. Que a missa é a autorização do sacrifício salvífico do sangue de Cristo. O que arde sobre as almas desses justos, por isso que Paulo ali está escrevendo a comunidade de São Timóteo, falando, dando testemunho e pedindo misericórdia pela alma de Onesíforo, é para a comunidade orar, para a igreja orar e apresentar ali diante do altar. O que vai arder sobre as almas, a alma de Onesíforo é o sangue de Cristo. Olha só. No Velho Testamento existia Kippur, termo hebraico com um costume judaico. Está lá em Levítico 4, 5. Kippur era um ato de sacrifício pelos pecados dos vivos, realizados pelos pecados dos vivos. O Kippur era um ato de expiação pelos pecados. Segundo Macabeus 12, 42, 46, que o protestante despreza, se faz esse mesmo ato Kippur, ato de expiação pelos pecados dos mortos, que tinham morrido na guerra. Então, meu irmão, é simples entender isso. O que tem a ver a oração Pai Nosso com o texto? Cara, se vai orar o Pai Nosso sem sentido, sem significado, vai se tornar uma oração repetida. Tem significado, tem respaldo. A intenção vou orar um Pai Nosso pela intenção da alma de Onesífora. A comunidade orava. A intenção pela doença de um menino que está ali no Santa Marcelina internado. Vamos orar, a comunidade ora. Olha só que interessante. Mostrei tanto no Velho Testamento e no Novo. Porque Hebreus 10:1, o Velho Testamento são sombras do Novo. O que a realidade não era no Velho, se concretizou no Novo, em Cristo.
sacrifício expiatório pelo pecado dos vivos e dos mortos. Cristo, ele é o salvífico que arde sobre as almas dessas pessoas que morreram, que o Senhor conceda misericórdia, como Paulo fez a oração. E o cara tem cara de pau falar que Paulo não orou. Se ele esqueceu em 2 Timóteo 4,19. Paulo já não está mais saudando a Onesífora, só a sua família. Paulo não está mais pedindo misericórdia pela Onesífora, mas está orando pela sua família, que perdeu o cabeça daquela família. O luto entrou naquela família. Porque o dia que eles reconhecer isso, eles vão ter que abaixar essas plaquinhas de igreja deles e parar de fazer esses vidinhos fundo de quintal. Sem amor, sem respeito com as pessoas. E as pessoas dão crédito. Porque falar mal da igreja tem mais respaldo. É simples. Como eu vejo, qualquer putaria, qualquer palhaçada, o fulano fica famoso. E a palavra de Deus fica no chão. Salve Maria, sou missionário São Roberto.